3 caras multibilionários e uma lição valiosa de empreendedorismo e riqueza. É isso que você vai encontrar nesse vídeo. Aliás, é um dos melhores vídeos que eu já fiz até hoje no canal. Percepção é a habilidade de estabelecer conexão entre as coisas. É a faculdade de aprender por meio de sentidos ou da mente. A expressão que eu mais gosto de ouvir na minha vida vem da junção de 2 palavras: percepção aguçada. A percepção aguçada é uma habilidade fundamental que nos permite interpretar e compreender o mundo ao nosso redor. Ela vai além da simples observação, sendo a capacidade intrínseca de estabelecer conexões entre os elementos que nos cercam, por meio dos sentidos ou da mente. A percepção aguçada nos permite não apenas reconhecer estímulos sensoriais, mas também atribuir significado a eles. É como se nós fôssemos tecendo uma teia de compreensão, conectando informações sensoriais para construir um quadro mais completo e profundo da realidade. Ao exercitar a percepção aguçada, a gente aprimora a nossa capacidade de discernir detalhes, identificar padrões e extrair informações significativas do ambiente. Cara, olha isso. Quando você usa a sua percepção aguçada, você discerne melhor os detalhes, você identifica padrões e você extrai informações significativas do ambiente. É como se a gente tivesse sintonizado nossos sentidos para captar essas nuances que podem passar despercebidas, pelos outros. Essa habilidade é essencial para a interação mais significativa com o mundo, permitindo-nos compreender de maneira mais profunda a complexidade que nos cerca. É por isso que a expressão percepção aguçada é a junção das palavras que eu mais gosto de ouvir na minha vida. Ela encapsula a ideia de uma consciência apurada, de uma superconsciência apurada e atenta, que enriquece nossa experiência e nos capacita a absorver plenamente as riquezas em nosso entorno, tanto físico quanto intelectual. E por que eu falei até agora de percepção? Porque eu acredito que as pessoas mais ricas do mundo possuem uma percepção aguçada das coisas que as fazem ser e fazer o que elas fazem. E é por conta dessa percepção aguçada, em uma área específica ou em várias áreas, que elas conseguem ter resultados infinitamente maiores do que a maioria, do que os outros. Presta atenção nesse exemplo que eu vou te dar agora. Há 15 anos, mais ou menos 15 anos atrás, eu li uma frase do Carlos Slim que dizia que o segredo da riqueza dele era espremer o mercado mexicano. Para você que não sabe, Carlos Slim Helú é um empresário mexicano e ele é conhecido no seu país por Midas, devido à sua habilidade em transformar empreendimentos decadentes em companhias saudáveis e lucrativas. Um cara que atualmente, na época que eu estou gravando esse vídeo, tem uma fortuna estimada em mais de 100 bilhões de dólares. Daí eu, o sábio da época, pensei, conta outra, esse velho com cara de ditador do Oriente Médio só pode estar me zoando. Nesse mundo globalizado, em que o sonho dos empresários é transformar a sua empresa em multinacional, esse cara vai me dizer um negócio desse? O meu pensamento foi arrogante e ignorante. O tipo de pensamento de gente fraca. O Carlos Slim, na época, era dono, ou talvez ele ainda seja, da maior empresa de telefonia do México. A empresa que, inclusive, é dona da Claro aqui no Brasil, tá? Poucos anos depois, eu conheci o Peter Thiel, um mega investidor de risco naturalizado americano, um cara diferenciado. Você conhece o Peter Thiel?
Ele não é ninguém, ele é só um dos fundadores do PayPal, da Palantir Tecnologia e um dos primeiros caras que investiu no Facebook, na Meta. Tá? E ele controla um fundo de capital de risco, Founders Fund. E além disso, ele é dono de uma fortuna pessoal de 5 bilhões de dólares. Ele deu um soco no meu estômago ao lecionar no seu livro que as empresas deveriam começar monopolizando os mercados pequenos, ao invés de correr atrás do tão sonhado, daquele 1% tão sonhado de um mercado de 100 bilhões de dólares. Sabe aquelas empresas que começam lançando coisas novas, mas procuram primeiro um mercado de nicho, mesmo que pequeno? Então, o Peter diz que esse tipo de empresa é a empresa na qual ele gosta de investir. E não aquelas empresas que começam um negócio falando, nós estamos entrando no mercado multibilionário, somos humildes e queremos apenas 2% desse mega mercado super concorrido. Ou seja, para ele é melhor você conseguir 70%, 80% de um pequeno mercado de nicho do que você tentar a sorte em mercados grandes e muito concorridos. O poder está no domínio de um mercado. Só aqui a fala do Carlos Slim, lá de trás, já restou totalmente comprovada. O cara enriqueceu dominando o mercado de telefonia no México e fazendo outras coisas, mas na frase dele era por isso que ele falou, né? Em vez de tentar abraçar o mundo como muitos empresários que são apenas sonhadores e ir para mercados maiores e super competitivos. Mas o que o empresário Flávio Augusto tem a ver com tudo isso que eu estou falando? Porque se você viu no título lá, deve ser assim, ó, Carlos Slim versus Peter Thiel versus Flávio Augusto. Mas na verdade é os três contra mim, porque os três fizeram a mesma coisa e eu é que era o bobo da história. E eu vou te contar como realmente o Flávio Augusto ficou rico, de uma forma que ninguém te contou. O Flávio Augusto começou a ficar rico quando ele lançou a WhatsApp, lá no início da década de 90. Não porque ela fosse uma empresa de inglês comum, como já havia outras no mercado naquela época. Lá naquela época, se ele começasse um simples curso de inglês, ele ia ter que enfrentar gigantes dessa mesma área, como a Wizard, a CCAA e outras. Então o que esse cara fez? Primeiro, eu vou te falar o que ele não fez. Ele não fez o que todo mundo estava fazendo e rezou para dar certo. Ele criou um curso de inglês nichado, um curso de inglês feito para adultos, que não iria te enrolar 5, 6 anos para te dar um diploma. O que era o comum no mercado de curso de inglês daquela época, direcionado só para crianças. Um curso de inglês para adultos que ambicionavam melhorar sua carreira profissional e que dispunham de pouco tempo, por isso que o curso terminava, sei lá, em 2, 3 anos, metade do tempo. Até aqui eu já teria amado a ideia, mas o Flávio Augusto foi além. Ele vendia um curso de inglês e nem sabia falar inglês lá no início da empresa. Daí alguns de vocês dirão que ele é um canastrão, que ele é um vigarista. E é esse tipo de pensamento que te torna pobre. Lembra que eu falei sobre o pensamento arrogante e ignorante lá atrás que eu tive? Talvez você também tenha, tá? Ele não precisava falar inglês. Ele precisava contratar professores gabaritados para dar ótimas aulas de inglês e trabalhar como vendedor do seu negócio. Pois é, alguns tipos de empresa no Brasil requer que você tenha uma formação na área. Por exemplo, você não pode montar uma sociedade de advogados sem ter feito direito e sem ter a OAB. Mas outros tipos de negócio não requer que você seja formado na área, que era o caso do Flávio Augusto. Ele não era professor de inglês, ele contratava professores de inglês, ele era dono da empresa, vendedor do curso e administrador do negócio. Mas o que fez esse cara realmente foi ser rico, você sabe o que é? Vem comigo aqui, ó. Branding e equity. Ou seja, fortalecimento de marca e geração de valor. Daí, ele que estava no mercado de nicho,
fez no Brasil o que o Carlos Slim fez lá no México. Ele espremeu o mercado de inglês para adultos e vendeu sua empresa quando ela estava super valorizada para um grupo muito grande de educação, por uma bagatela de mais ou menos 900 milhões de reais na época, tá? Isso lá em 2011. Aprenda agora e principalmente passe para os seus filhos os maiores códigos sobre o empreendedorismo que a gente construiu hoje. Número 1, pare. Fale isso para o seu filho. Quer dizer, repita para você primeiro. Pare de fazer o que todo mundo está fazendo. Isso não vai te levar longe na vida. Número 2, encontre um mercado onde você possa ser referência. Do contrário, nem comece ou repense antes de começar. Número 3, fuja de mercados super competitivos ou que já tenham players extremamente grandes como Google, Amazon e Microsoft dentro de um mercado. A não ser que você tenha como construir o mercado de nicho frente ao que esses caras estão fazendo. Número 4, se tiver que investir em alguma coisa na sua vida, invista em aguçar a sua percepção. Eu sou Danilo Leão de Souza e esse é o Fortuninhas.